Mano, olha, não adianta. Tipo, bagulho tem qualidade. Eu confesso qualidade. Como eu disse que não. Olha essa imagem. Olha, tô continuando com essa qualidade. Olha, meu Deus, que top! Vamos para mais um episódio! Eu tô achando muito legal porque eu editei faz pouco tempo um episódio sobre autoconfiança feminina e a gente ia falar sobre tudo bem. É um mundo feminino que eu tô me admirando horrores. Gente, eu não dava. Não é que eu não dava nada, eu sabia da qualidade de um Max, que né, é o iPhone e melhorar. Mas eu confesso que eu sempre achei assim a qualidade dos iPhones tradicionais já tão bacanas. Confesso que eu demorei a ter em conta disso. É claro que era falta de agora. Meus fones nesse aspecto são todas mentira. Não, mas vou estar em breve. Vocês sabem que geralmente eu trago pro Pode Free assuntos que me incomodam de alguma maneira. E confesso também que o plano de hoje era outro tipo de gravação. E aí eu pensei, cara, não vou perder a oportunidade dessa beleza, não vou perder a oportunidade de falar sobre isso, porque é sobre. O Pode Free existe para isso, para que faça sentido e que principalmente a gente trabalhe assuntos relevantes. Então eu quero começar esse episódio falando, na verdade, perguntando, e perguntando se você me responder no comentário. Vai fazer um pouco de diferença e pode conter spoilers. Então também é uma forma de proteger vocês. Né? Eu confesso que desejem assistir ou tá no meio do rolê, pode acontecer. Eu não sei, tá? Eu não me asseguro e não me responsabilizo. Quando eu me empolgo no assunto, pode acontecer. Então é só por isso. Mas vocês já assistiram o Dalian? Ele pula de galho em galho dos streams. Já foi no Paramount Plus, já foi no Netflix, agora voltou pro Netflix e eu confesso, aparentemente tá na Netflix e no Mickey, onde não tô entendendo, mas tá pulando de galho em galho. Mas o mais importante, lançaram os testamentos. E eu ganhei o livro, que inclusive não li ainda, porque eu confesso que eu queria terminar de ver a série antes de ver os testamentos, até porque é meio que pós toda essa grande revolta das áreas que acontece os testamentos, que é as crianças, as meninas que ficaram, né, em Gillard, que cresceram. Então, como foi crescer nesse lugar? Aí, eu começo a falar, e depois eu começo a falar. Então, eu queria saber, vocês já assistiram? Se não, vocês estão no meio do rolê que nem eu, é isso, já tem meu aviso. Do contrário, permaneça comigo, porque eu quero muito que você pense comigo e reflita sobre algumas coisas. E, gente, aqui tem a minha inteira opinião, tá? Pessoal, como mulher, também principalmente, cidadã e etc. Mas também como cristã, tá? Então, vai rolar umas opiniões pessoais que, assim, tá tudo certo se divertir. E eu tô abrindo os comentários para que vocês conversem comigo, discutam sobre. Eu acho que tudo que a gente conversar com a respeito tá super ok, sabe? Eu conheço várias pessoas que eu discordo de muitas coisas e chama super bem. E eu não vou passar a gente me muito. Eu acho que só quando o assunto fica muito pesado. Aí eu esqueço, Daniel, que tá incrível. Bom, enfim. E aí, inclusive, aí eu ganhei um livro de uma grande amiga, porque eu amei, assim. Inclusive, o livro com Daya, ele é basicamente a primeira temporada. E eu achei muito legal, porque foi bastante fiel. Eu li o primeiro. O primeiro eu li da minha pessoa, inclusive. Eu confesso, o segundo, ele tá... Eu confesso, é isso, eu tenho alguns apegos. Eu tenho medo de finalizar. Eu contei no episódio de leitura, que eu confesso uma trilogia de fantasia, que foi a única fantasia que eu li até hoje. E eu confesso, dó de terminar o livro. Olha que maluco eu sou, né? Mas eu tenho, porque eu sei que vai acabar a história. Aí eu vou ficar ótimo. E aí eu fico adiando o final. Parece um pouco errado e um pouco doido também, mas faz sentido. Então, na verdade, eu tô perguntando sobre a série, mas eu quero falar sobre o Daia da vida real. Porque, sim, gente, eu lembro que quando eu comecei a assistir, foi uma tia que indicou, e ela falou: olha, é difícil de assistir. Mas a gente fica tanto na expectativa de um final bacana, a gente, de fato, fica insistindo para ver se melhora. E vai piorando. Mas tem uma hora que melhora. O conto da Aya, ele pega um lugar diferente em mim, porque me remete ao que sempre me incomoda nas situações da vida, que é
se submete a passar por aquilo? Eu sempre tive esse pensamento, desde, sei lá, adolescente. Por que que uma mulher fica num relacionamento abusivo e violento? Por que ela não sai? Como se fosse simples assim, da minha cabeça. Eu não sabia o que era. E ela fala um relacionamento abusivo até viver. Então, é muito difícil, muito delicado a gente pensar, falar isso, né? Eu só pensava. Eu não julgava, nem falava sobre. Mas eu pensava muito sobre isso. E quando eu assisti o Conto da Aia, eu lembro de ouvir rumores de que isso existia na vida real. E eu pensei, faz sentido, mas com tanta informação, tem tanta coisa acontecendo, será mesmo que existe aquela parcela da população que ignora as informações e olha que bacana, vamos ver isso aqui? Assim como os testamentos, quando você, e a gente falando um pouco sobre isso no episódio sobre leitura também, quando a gente nasce dentro de uma cultura, não é tão simples quanto alguém veio de fora e falar, olha, o que você está vivendo é errado, olha, o que você está vivendo não te incomoda. Não, querida, eu tô vivendo aqui e ela fala, cresci para viver. E aceita. E ela fala, a ficha cair, que aquilo tem alguma coisa de errado, precisa acontecer. A cada pessoa vai ser diferente. Existem casos onde a mulher ama tanto os seus filhos, que é quando aceitam os filhos que ela entende. Existe um lance de alguma coisa que vai acontecer. Eu cito muito o How to Get Away Your Mother, quando eu conheci sua mãe, porque tem uma parte que tem um episódio que fala sobre quebra que é como se fosse uma quebra de espelhos. Existem coisas que nunca são faladas. E quando alguém fala, é como se quebrasse um espelho que escondia alguma coisa dentro da sua mente. E aí, quando essa coisa se quebra por algum gatilho do mundo, você fala, caraca, como eu não tinha pensado nisso antes? E eu acho que é um pouco disso. Para cada pessoa vai ser muito individual e muito pessoal. Esse gatilho vai ser muito específico. A gente vai falar um pouco sobre isso. Gente, infelizmente é triste. De verdade. E eu fui impactada da pior maneira sobre isso, porque, digamos que é uma versão piorada da série. A gente vê a série e pensa assim, incomoda, porque a gente fica, ai meu Deus, mas no fundo a gente vê que como é que é o nome dela, gente? Jane? Ai, esqueci a Jane. A gente vê que a Jane, ela nunca tá conformada. E a gente vê nela, no olhar dela, que por mais que ela esteja lidando com a situação na hora e aparentemente ela esteja tranquila, a gente vê no olhar dela que ela tá incomodada e que ela não vai permitir que aquilo se perpetue. Ela tá o tempo todo calculando como ela pode sair daquilo. Então isso, de certa forma, conforta, porque a gente vê uma esperança de, se ela não desistir, ela vai conseguir chegar lá. Ela vai conseguir sair desse lugar, ela vai conseguir salvar a família dela. E a gente fica nas expectativas, como consumidor, né, como audiência. E na vida real, essa aflição é pior, porque você não vê essa expectativa. E aí, vamos entender por que, né, surgiu essa ideia, porque eu tô falando de tudo isso. Existem 2 documentários, inclusive um é da Netflix, o outro é de outro streaming. Inclusive não tá liberado de forma sem alugar, ou sem gastar mais do que você já gasta pagando o streaming. Então, por isso que eu não assisti o segundo. Mas eu soube também de um terceiro. E aí, quais são esses documentários? Primeiro, é um documentário do cara que fundou uma seita religiosa muito parecida, porém ele tinha uma metodologia duvidosa, porém, né, seguia lá e tal. E aí conta qualquer documentário, com testemunhas, né? Mas a gente já sabe que ele foi preso. Na verdade, ele está preso ainda, inclusive parece que em 2000 e... eu anotei aqui no decorrer do episódio, eu fome. Porque está próxima a data de chegar no período que ele vai poder, talvez, terminar pela liberdade, né? E aí, aí tem esse documentário. Tem um segundo documentário, que foi o que eu fui impactada e me deixou curiosa, que é um documentário muito diferente. Os documentários geralmente são, como eu falei, são testemunhas, as pessoas dão esse depoimento, aí às vezes tem foto, vídeos, imagens, mas geralmente é muito assim, câmera de segurança, porque não tem muitas informações naquele momento, né? É sempre o pós, então é sempre muito o que aconteceu com você, como você se sentiu, como você se sente agora, o que você fez depois de tudo isso. E o segundo documentário é muito diferente, porque é o primeiro documentário onde, como é que eu posso falar? Onde o dito coisa que fez acontecer, né, que surgiu a ideia do documentário, ele permitiu que fosse gravado.
Então, para além de o que aconteceu, contar através de pessoas que estavam vivenciando aquilo, ou que conheciam pessoas que vivenciaram aquilo, iriam de fora e tal, foi gravado durante. Então, a gente via as pessoas sendo gravadas com você, como você sendo gravado. Só alienação. Quando eu vi vários vídeos de influencers no Instagram sobre isso me deixou curiosa. E, cara, imagina que maluco. Geralmente é sempre o pós e nisso você vê o durante. Você vê como foi o lance de o cara foi acusado e como a galera toda interpretou aquilo e lidou com aquilo. Eu tô muito curioso nesse sentido. Eu fiquei muito curiosa para entender isso. Será que vai rolar um estalo sendo gravado? Será que a galera vai alienação. Quando eu vi vários vídeos de influencers e cara, isso eu assisti. Esse segundo e um terceiro é um da Prime, inclusive, que uma das esposas, que vocês vão entender daqui a pouco do que se trata, ela conta a experiência particular dela. Então, aí é um documentário tradicional, onde ela conta como foi, como tá agora, e o que ela planeja agora pro futuro, o que ela pensa sobre isso e tal. E aí eu queria muito trazer para vocês, porque eu fiquei muito revoltada, e foi muito louco, porque geralmente quando eu assisto coisas do tipo, onde atinge sempre no aspecto social, geralmente me deixa mal. Só que dessa vez me incomodou no grau que eu queria que as pessoas falassem sobre isso. E por isso a ideia do episódio. Vou tentar resumir um pouco o conto da Aya, o que é, né? Uma versão do que seria a nossa vida se a gente seguisse a Bíblia ao pé da letra. E, gente, antes de eu continuar aqui, antes de, né, caso pessoas muito, como eu posso dizer, muito extremistas me ouçam essa chave, me ouçam a partir de agora, eu quero deixar claro que, assim, Jesus foi um homem sábio, onde ele entendeu que precisava de parábolas para entender certas coisas. E até hoje isso é muito legal, porque tem assuntos que são tão complicados que se a gente não fantasiar aquilo para a gente dar nome aos bois e entender o cenário, a gente não lida com aquilo. Jesus já foi tão sábio que ele falou assim, a galerinha não é tão sábia quanto ele. Eu sei que eu sou um ser evoluído. Então, como ser evoluído, eu vou tentar aplicar a sabedoria de uma forma onde a maioria consiga interpretar. Essa palavra é muito importante. A Bíblia é muito sobre interpretação. Às vezes, uma palavra que eu leio, eu vou interpretar de modo, e o meu coleguinha que teve a mesma base educacional, o mesmo ser familiar, eu frequentou os mesmos ambientes, ele vai ter uma outra. Então é muito complicado a gente levar o pé da letra. Por conta disso. E o conto da Aya relata a história de como seria se a gente levasse para o pé da letra de forma muito séria. A gente Jesus já se vivo. Só quando fiz isso nessa. Tipo isso. E antes de tudo, eu queria até deixar claro que eu já falei algumas vezes, mas eu sou católico, eu sou cristão, tá? Eu sou praticante, frequento, resto todo dia. Mas a gente precisa entender que, para além de catolicismo, evangélico, religiões, seja qual for, a gente precisa entender que antes de qualquer coisa, antes até da Bíblia, Deus acima de tudo é amor. Eu acredito muito nisso, Deus acima de tudo é amor. Então, tudo que vai contra o outro, tudo que fere o outro, né? Contra o amor, eu tenho um pouco disso como regra para lidar com algumas coisas na vida. Então, eu queria muito trazer isso, porque é de extrema importância que a gente entenda isso. Então, a gente precisa entender que essa didática, vários atrás, e por isso que ele é tanto alto. Porque ela relata coisas que a gente viu desde os anos passados, e é tudo questão de interpretação. Lembra igual vocês, não? Religiosidade e matou de luz. Esse é o clima, né? Perdão. Então, vai dar errado, né? Se a gente seguir alguma coisa assim ao pé da letra, levar a interpretação pessoal como se fosse geral e, né? Eu gosto de trazer um relato aqui, sempre bacana, que uma vez eu estava em missa, onde um padre que eu sempre admirei muito, ele já se foi, e que deixou muita saudade, mas também deixou um legado pra gente hoje, que aí uma vez falou sobre a palavra, onde fala sobre a submissão da mulher, né? Que a maioria dos homens, principalmente os extremistas da palavra, tem muito pastor que fala sobre isso, né? Tipo, a gente vê que tem muitos casos de violência doméstica que não são denunciados, porque a mulher, quando vai pedir ajuda para o pastor não vai orar. Sendo que a solução não é orar, não. Não é falta de oração, a violência. Falta de vergonha na cara do dito curso. Então não é oração que vai resolver isso. É envolvimento de políticas públicas, né? E acolhimento para a mulher que está sofrendo isso, que não é fácil.
Não é, você tem que orar para conseguir se livrar do traste, né? Inclusive, tem uma pastora que viralizou há pouco tempo justamente com esse discurso, que infelizmente a maioria das violências domésticas dentro das igrejas evangélicas são as que terminam em feminicídio, terminam com as mulheres perdendo suas vidas. Porque ela vai pedir ajuda quando ela consegue pedir ajuda, e a orientação é: você está passando por isso, você não está orando muito. Tá faltando oração na sua vida. Sendo que não é falta de oração, não, queridos. É falta do outro lado. Tá dentro de coisas que não diria. E aí, por que isso é tão sério, né? Porque quando a gente nasce e cresce dentro de uma religião, a gente acredita na base. Aquilo fortalece a gente para os dias ruins, fazer a gente continuar a seguir aqui. Então, não tem como a gente ser literal quando a vida não é literal, sabe? E aí o padre falou sobre essa nossa submissão, explicando para as pessoas que ali na Bíblia Deus não está falando que a mulher precisa se submeter ao homem, não importa o que ele faça, e respeitar e se calar e se senhor e fazer o que tem que ser feito. A mulher é a dona do lar. O homem perde sua habilidade de se fazer uma tarefa doméstica. Isso é o lance da mulher. O energia feminina. O energia feminina que habita nessa situação. E sim, quando você quer ser autoridade diante do seu marido. E, gente, e ele explicou nessa homilia, não é assim. Fechou. A mulher deve ser submissão, mas assim como o homem também deve ser submissão. A submissão que Deus tem para a palavra é sobre respeito. O respeito é sobre a né? É você ceder um pouco e o outro ceder também. Não é uma via de mão única, onde só um cede e o outro esposa. Ele falou sobre isso, eu achei tão legal, porque tinha tantos homens ouvindo aquilo na plateia e sem entender direito o que aquilo significava e interpretando de uma maneira melhor. Eu só que imagino a cabeça, o cara dos filhos violentos. Mas o quão também isso é importante para a sociedade. Só para citar outro, e você entender, quando Deus está falando, poxa, se o olho te fizer pecar, o arranjo, ele não quer dizer para você arrancar seu olho. Ele quer dizer que se o olho está te fazendo pecar, bora rever aí, bora parar com isso. O que está te fazendo pecar? Ver uma pornografia? Tá errado, ainda pode ver. Tá vendo que você tá se tornando a pessoa pior porque você tá consumindo esse tipo de conteúdo. Você tá percebendo que você tá viciado nas mídias sociais? Você entra pra ver uma coisa e fica 3 horas lá, pô, tá errado. Você tá perdendo tempo, não tá sendo produtivo. Então bora rever o que você tá... É sobre isso. Ele não tá falando pra você ir lá e anucar literalmente. Quem tá te fazendo pecar, ele tá mandando você se autodecepar. Eu tô rindo, mas tem a galera que leva o pé da letra, gente. E não questiona. A Paulette Daia, ela é literalmente as nossas vidas se a gente fosse levar isso a sério. Tem mulheres, tem... eu vou resumir aqui um pouco só para vocês entenderem um pouco do que eu vou dizer também. Paradas por cores, cada uma tem sua função específica. Mulheres vestidas de azul para esposas. Algumas são férteis ou personal, mas independente disso, família boa e abençoada é família povoada com muitos filhos. Então, se as esposas já estão por 9 meses, ainda tem um resguardo. Eles não foram explicados, mas independente disso, é um tempo. Então, é muito tempo para o homem segurar. Ele precisa ter mais filhos. Nesse tempo dá para fazer mais. Dá para povoar um outro, né? Então, elas podem ser ou não férteis, vai ser essa questão. Aí tem as áreas, que são as mulheres que vestem vermelho e são as férteis. Então, cada capitão tem isso. Cada marido tem uma coisa ali, não... Esse militar tem alguma tem lembrança? Espero que tenha causado. E aí, cada capitão ele tinha direito a uma área ou mais, a depender do seu mérito, né? Entender no rolê, você podia até ter mais de uma. E ela era submetida a um estupro, onde eles chamavam de culto, né? E tinha datas específicas onde eles iam tentar isso. E o lance é muito ruim de ver. Porque o lance é dama do casal, a esposa de pernas abertas e a aia apoiada nela, nas esposas, seguravam as aias e o marido fazia o que tinha que ser feito. Aí antes disso, eles ainda não... coisa errada necessariamente. E eu tenho que ficar pensando, meu Deus, esses seitas que fazem exatamente isso. Olha que lindo, existia. O pior era isso. Nem existiam as marcas que eram de cinza.
Elas faziam todo o serviço doméstico, cozinhar, limpar, passar, etc. E também tinha os olhos. Os olhos eram os motoristas. Eram os homens pobres que não tinham méritos, né, sobre a sociedade. Também eram usados para vigiar, então tudo que estava saindo do que nós via e etc. E é meio que isso. Eles têm uma confiança ali, mas enfim, acontece um pouco disso. Bom, dito isso, está deixando claro que o quão a gente não pode depender de interpretações pessoais. E o quanto a gente não pode submeter o outro às nossas interpretações. Dito isso, não é à toa que é preciso estudar muito para ser inteligente, para ser um padre, para ser um pastor. Quando você é da série, obviamente, você precisa estudar muito. Você vai estudar do teologia, justamente para você entender. Porque é importante você lembrar, quando a Bíblia foi escrita, que período as pessoas estavam vivendo, a sociedade possuía, o que estava rolando no mundo que impactava aquela parte. Contexto histórico, galera, não é curiosidade, não. Faz é o que dá motivo para o que as coisas acontecem. Então, não é que justifique, que é o que dá sentido. Que as mulheres eram queimadas, que eram taxadas de bruxas. Quando eu fui entender o que era de fato uma bruxa, só fala na bruxa. E o que é, né, de fato, uma bruxa? Que era taxada, né? Numa época onde a medicina não tinha quase nenhum avanço, era tipo, coisas muito rasas ainda, porque não havia conhecimento de tecnologia, as pessoas morriam cedo, morriam muito cedo, as pessoas não envelheciam. Existiam umas mulheres que viviam lá, uma velha mudada, que é que borda de nariz velho, que é velho, nariz e orelha não para de crescer. E velho, que é velho, tá vivendo muito e não parou de crescer, por isso que o nariz e a orelha é grande. Inclusive, eu acho que o futuro dos idosos vão ser engraçado, porque a galera tá fazendo tudo rinoplastia, né? Tem cirurgia plástica, só vai crescer a orelha, porque é raro você mexer na orelha, só se você estiver diapone mesmo assim, é grudando, não é cortando e remodelando ela. Vai ser engraçado, vai nariz pequeno, mas tudo bem. Mas por isso que a bruxa deram assim, ai, já vem ruga. Se tem uma coisa que acontece muito com você, crescer sinal. É ter muita ruga. Principalmente se você não cuida da sua pele. Aí tem mancha, melasma, que é rupturas. Elas eram dosadas de bruxa porque todo mundo tá morrendo. Se elas estão vivendo, bruxa. Magia, com certeza. A galera doida. Não, elas só tinham conhecimento milenar. Elas tinham conhecimento sobre uma planta ou outra que funcionava para curar uma doença ou outra. E aí, adivinha, viveu com isso. Porque, ao invés de ficar doente e morrer, elas ficavam doentes e recuperavam. E aí, elas eram o quê? Ah, não. Elas são sábias? Ah, não. Eles mexem com magia para o mundo. Vão queimar na fogueira. Importante a gente entender isso. Vocês entendem que se não fosse esse conhecimento, essa base histórica, a bruxa seria eternamente má, perversa, invejosa, gorda, feia. E ai, meu Deus, que tenebrosas, mulheres invejosas. Só isso. Existia um motivo para elas serem taxadas daquela maneira. E no contexto histórico, ela não justifica o que aconteceu. Isso não justifica as mulheres serem queimadas, nem as mulheres que faziam mau uso. É que nem as pessoas criticam muito a Umbanda, o Candomblé. Galera, nem todo mundo que está lá tem uma intenção. Inclusive, uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida frequentavam essas religiões. E frequentava simplesmente, estava toda semana lá ai, como chama? No terreiro. E tá tudo bem, nada de errado. Mas tu acha mesmo que na igreja católica também tem inveja? Nossa, que a inveja é uma coisa tranquila. Tu acha mesmo que aquelas pragas, aquelas irmãs da igreja roga, são aquelas da igreja? E é assim que funciona. Todo lugar tem gente pobre. Ah, mas é porque o macumbeiro, querida. Lá, 7 ondinhas tem origem da onde? Faz sorte pro seu novo ano. Tem que dar essa sorte? E eu não está intercedendo aí pela sua sorte. E você falando que tem medo de matar. Todo mundo tem suas tradições. Igreja católica tem muito. Eu posso dizer, mas a igreja católica é o perfeito. Já beberam sua água hoje? Então, gente, sente isso. Sabe? Você tem suas mandingas de família que todo mundo faz, deixar o chinelo virado. Eu tenho um recente agora que eu achei muito legal. Quando você deixa o chinelo virado pra cama, você tá se permitindo descansar. E quando você deixa virado pra porta, pra fora da cama, você tá falando que você tem que estar nativa.
Então, às vezes, você tem muita insônia e pode ser um gatilho assim. E, gente, aí eu posso estar, vocês podem estar pensando, ouvindo isso agora. Eu preciso não mesmo. Eu preciso estar falando que eu acreditando em umas coisas aleatórias. Vai me dizer que você acredita em signo também? Acredito. Gosto muito. Inclusive, eu acho que Deus criou as estrelas para fazer a gente se entender melhor. Não vejo problema nenhum nisso. Eu vejo a galera criticando que católico de verdade não acredita em signo. Não é. Se Deus botou as estrelas de uma maneira onde eu posso me entender melhor, por que não? Entendeu? Mas tem uma coisa que eu trabalhei, esse negócio de Yang, posições de imóveis, né? Eu nunca me liguei muito nisso. Mas teve uma coisa que eu pratiquei e funcionou muito. Eu sempre gosto de deixar a casa arejada, de deixar tudo aberto, entrando gente, fulano, tudo. Mas eu sempre ouvi que é importante o nosso cérebro entender certas coisas. Então, por exemplo, tem gente que não fica de pijama o dia inteiro, porque o cérebro entende que ele está descansando, então ele tem mais preguiça. Trabalhar na cama é ruim, porque parece que você fica procrastinando mais. Isso faz sentido. Eu passei a deixar a porta do meu quarto sempre fechada de segunda a sexta. E no final de semana eu deixo aberto. Assim como no final de semana eu deixo a porta do sexta fechada. E de segunda a sexta ela fica aberta. E como o meu cérebro vê aquela porta aberta, quando eu passo pelo banheiro, quando eu tô indo pra cozinha comer, sabe que tá melhor do almoço. E é muito interessante como no cérebro acende um negocinho de o quarto tá fechado, porque não é hora de descanso. Eu não posso sentar a qualquer momento no quarto. Aí eu tenho coisa pra fazer. Assim como o escritório tá aberto porque eu tenho que trabalhar. Então, é incrível como eu tinha um cochilo no final de semana, cochileta russa, eu não sei que horas eu vou acordar. Pode ser daqui a 2 horas, pode ser daqui a 3, 5, 6, talvez, quem sabe. Já aconteceu, eu dormi 3 horas da tarde e acordar até 5. Mas na semana é incrível como sem despertador eu acordo sozinha no horário que eu tenho que acordar. É como se meu cérebro, como não, o meu cérebro entende, não toma em modo de descanso. Eu tô trabalhando, mas aquele cochilo também é importante para mim ter as coisas, descansar bem e trabalhar melhor, ser mais produtivo. Entendeu? Para você ter que descansar, mas ó, também tem que trabalhar, então acorda logo. Então, você ver essas coisas ajuda. Então, não é que eu acho que o chinelo é mágico, magicamente ele vai fazer eu curar minha insônia. Não tem insônia, inclusive, a todos. Mas não é que eu vou indicar isso pra uma amiga falando assim, ó, você vai dormir bem, porque os astros e a maresia. Não, não, não. Fez o olhar para aquele chinelo virado para a cama, atinja, aí tem alguma coisa no seu cérebro que faz ele pensar, eu não posso descansar, eu devo descansar agora. Um momento de descanso. Eu acho isso muito bom, porque tem várias coisas que as pessoas falam que não consomem à noite, porque pode causar alguma coisa negativa. Tipo, não tomo café depois das 5 ou das 4, porque desperta insônia. Tem o meu chinelo, tem o nosso celular, que as luzes, né? O celular também causa isso. E é incrível como eu faço todas essas coisas. É claro que eu poderia, se eu tivesse um ritual noturno praticado na rotina, eu dormiria mais e melhor. Mas eu durmo bem as minhas horas necessárias no dia e descanso durante a noite. Então eu acordo descansada. Eu não acordo exausto. Tem semanas e semanas. Por exemplo, meu final de semana é de descanso. Se eu trabalhar no final de semana, a semana vai ser dura. Não é porque eu estou com más práticas durante isso aqui, além de eu não estar colaborando nessas pequenas atitudes, eu também não tô, eu também estou cansada e exausta por conta de uma rotina que fugiu do meu controle. Tem mais, para além disso, o nosso cérebro atinge um negócio. Então, eu viro todas as minhas pantufas para cama à noite. Não, é isso. Assim como para mim não é depressivo dormir o dia inteiro, ficar ouvindo desculpa o dia inteiro. Eu não gosto por conta do vento. Eu quero o ar entrando. Não é nem muito pela luz. Até porque eu não sou muito solar. Tá tudo bem, você não seja de um jeito. Mas é importante vocês pensarem nisso. Quando isso reflete em tudo. Então, se isso faz sentido, por que eu vou criticar você só porque não funciona comigo, porque eu não tentei? Porque, ai meu Deus. Esse contexto é tão importante. Ai, Priscila, acontece no mundo que está escrito na Bíblia. E o que as pessoas fizeram? Tem Daia, tem as mulheres que, quando são muito rebeldes, fazem algumas coisas fora da curva, elas perdem o olho. Tem uma que fica com a olho, uma das amigas da Tina. Dó. Aí tem uns pontos que perde o dedo, porque ela, pensando no filho, ela faz umas coisas que são fora da regra. Então, detalhe importante no da Aya, tá? Quem teve toda a ideia, tem livro e na série, foi uma mulher.
Só que as cabeças de todas são homens. E é interessante isso, porque foi a mulher que idealizou tudo e era uma das esposas mais importantes da Gillard e tudo mais. Mas quando o caldo aperta e ela quebra alguma regra, impede qualquer tipo de autoridade que ela imaginou que tivesse. E isso é muito alucinante, assim. Isso é muito legal. Bom, é difícil de ver, tá? Eu já adianto, ainda mais se você for mulher, é muito para as violências que acontecem. Mas, focando no final, tem que falar feliz. Porque depois de você passar por um trauma desse, não tem como você ser feliz, não. Mas pensando em um final onde tem uma possível solução, vale a pena assistir. Vale a pena existir. Bom, e aí vamos aos documentários e o que nós disse, ela seguiu tudo isso, eu vou falar em ordem, eu não assisti em ordem, tá, já adianto, mas vou falar em ordem de acontecimentos que eu acho que vai fazer sentido. Pra minha surpresa, existia uma versão real que era muito pior que a série. Muito louco, porque na série, cada marido só podia ter uma esposa, e aí as áreas eram de acordo com o seu patamar. Então, se você fosse muito importante, você podia até ter duas, três. Aí eu não lembro de ver nenhuma com mais de duas áreas. Podia acontecer. Mas não todas esposas oficiais são. E na vida real, tem poligamia. Coisa louca. Eu não quero falar palavras que eu aqui, porque eu não quero ser gongada pelo YouTube, mas é coisa de maluco. E piora, tá? Piora. Vocês não perceberam que eu vou parar um pouco para ler, porque eu não quero perder alguns detalhes e vou comentar depois disso. Então, não se assustem, que eu não quero. Eu realmente quero ser muito fiel ao que eu coloquei aqui, que é muito importante. E piora, porque existe uma regra seguida. Comecem pouco. Cria obedeça na Netflix, que conta a história do falso profeta Jack Warden, que é o filho de um outro tipo desses. E tinham conseguiu piorar o que seu pai já estava aplicando. A ideia era mentir em nome de Deus e casar com mulheres que já nasciam nesse regime grotesco, regido por homens, onde casavam com quantas quisessem, novas ou não, e a maioria eram mais novas, obviamente, será que vamos de noite. E a galera, quem sempre piora. A galera do alma, eu ficava pensando, para quem seguir a risca, isso é muito louco, porque Deus nunca tratou os seus filhos como objetos. E aí, onde que fazer sentido você doar suas filhas, esposas e achar isso natural? Isso vai fazer sentido no segundo documentário. Mas no primeiro, vamos lá. Como ele foi pego, vou dar um spoiler aqui. Dois que eu vou contar a história foram pegos da mesma forma. Por aí. Porque o homem tem um empurro, mas na verdade, o outro tem nada, né? O homem que quer aplicar o time dele, seja ele qual for, ele articula tudo de uma maneira, talvez até estratégica, com esforço sempre, mas quer aparecer, quer ser grandão, ele quer ser o incrível. Então, tem um porém, tem um negócio que é o ego, entendeu? E os dois foram pegos nessa. O Jeffrey, ele tinha muitas esposas, assim como seu pai também tinha, porém os seus amigos também tinham. Ele não era o único incrível, incrivelmente, porque ele tinha os seus amigos, e os seus amigos também tinham que estar na boa. Então, o que acontecia? Ele tinha, sei lá, mais de 20 esposas, grande maioria menor de idade, mudou nenhum registrar. Então, casava legalmente. Então, o Texas tinha suas questões humanitárias, tá? Então, não era de tudo liberado, porém era tudo feito na York. Aí, o que ele fazia? Ele era casado com várias esposas, registrado, então foi pego registro dele beijando meninas, mas não, claramente mais novas. Tinha vídeos também que eram feitos nos Doros, se vocês falam muito bem. Bem não, né? Mas é preciso. Então ele foi pego porque ele registrava tudo. E aí, um dia, alguém achou aquilo muito estranho e começou a tapucar. E, cara, é maluco, porque ele começou a sair, levou as suas preferidas para fora, viveu uma vida de rei na Disney, nos melhores hotéis, comendo tudo do bom e do melhor, com as suas preferidas. A galera sustentando isso, não achando nada estranho. E o que acontece? Eu vou resumir um pouco aqui. O Bonitinho, ele mandava ainda na galera mesmo preso. E aí, sabe onde ele se perdeu? Que ele estava preso, ele estava sem o quê? Sem as esposas. Sem as esposas, ele também estava sem o quê?
sem os seus momentos íntimos. E aí, o que ele falou? Não, peraí, enquanto eu tô aqui preso, a galera tá lá curtindo a vida, fazendo um bagulho aqui, que ele sair tudo que eu falo, tem proibido. Ninguém mais vai se relacionar intimamente. Aí foi quando surgiu o Cedro, e aí o falso profeta Confine. E nele, o que mais me chocou foi que falou isso, a galera falou, o quê? Não, vamos. Aí o que ele teve a brilhante ideia? Ele inventou que, na verdade, o Jeff Howard morreu. A galera dos Estados Unidos tinha deixado ele manequim, né, pra fingir que ele ainda estava vivo, era pra galera acreditar. Só que ele estava encarnado aqui, né? E aí, ele mudou um pouco as regras. Porque, a partir daquele momento, ele era o cara mais... E no momento que ele era o cara mais visível, e só ele podia casar. Porque só ele era salvação. O caminho para a verdade é justiça, né? E quem pede tudo isso, gente? Tudo enfim. Não tem nexo, não tem que falar. Sabe? Não era aquela pessoa que você fala, nossa, que inteligente, ponto. Não. Era. Era os caras muito esquisitos. Sim, matéria bem mais voltada para as coisas. Bom, aí, só ele era. E era só ele, então os meninos, tem todos rapazes, sei lá, da aldeia, que eles viviam, da cidade, que eles viviam. E para piorar, essa galera expulsa sem casa, tava topando qualquer coisa para não morrer de fome. Aí o que eles faziam? Trabalho escravo. Mão de obra barata. Eles criaram de, como é que chama? Empreitado. Enfim, é um esquema onde você, de construção. Eu esqueci, tem um nome que você pode dar, mas é uma mão de obra muito barata. Então, onde você não tinha que pagar, porque você tinha escravos, você tinha acesso a uma grana muito fácil. Então, além das doações da igreja, tinha uma abertura disso. E mano, ele fazia. Aí o cara que doou mulher, esposa. E assim, é muito louco, porque quando a coisa veio à tona, o cara se entregou, ele pediu perdão pra pessoa. Então ele realmente fez aquilo que ele acreditava que era uma coisa que gostaria de ser feita. Porque a gente já não tinha sentido de alguma forma. Bom, aí ele usou os meninos. Óbvio que não foi do absoluto nada por ele ser um homem incrível. Acontecia de uns meninos e outros verem as suas irmãs de 12, 9 anos serem consideradas a casamento. E aí teve uns meninos que falavam, gente, isso não faz sentido. Mas isso não tá legal. E aí fazia, né? Não, desculpa, tá errado. E aí pensou, a galera não tá legal, vamos mudar isso aqui. Os meninos viam que as mães não estavam felizes, que as meninas também, as tipo, isso não tá fazendo sentido. Os meninos também não podiam casar, só ele que casava. Aí passou a ter 30, aí, esposas. Só que assim, ele viu que quando o Jack foi pego, o que condenou ele foi os registros. Então, o que ele fazia? Registração, quero ter prova contra mim. E como eu falei pra vocês. E fizeram grotesco, sim. Tinha ideias horríveis também. O ego inflado, super. Eles são ego, né? Eles podem se chamar de moças mesmos. Quer dizer, por ter um ego inflado e deixar cigarro, talvez um pouco. Mas, na maioria das vezes, os caras do cenário não eram bons. Bonita, show de bom tom. E aí entra o porquê que foi gravado tudo de dentro. O Jeff foi pego por todas as ideias. Teve uma moça que foi a criadora do documentário, a idealizadora, que passou por isso na infância barra adolescência, quando vivia naquele dia, ela foi manipulada e alienada. Ela se mudou para uma cidade do interior do Texas, nem era no interesse disso, mas quando ela chegou, a galera viu ela, o marido, falou, lá tem umas meninas que tá precisando de sua ajuda, hein? Ela, como assim precisa da minha ajuda? E contar a história, existe uma tenta, e aí, quem faz isso, ninguém faz nada. Aí ela é o quê? Tem vou ajudar essa galera aí. E aí foi quando entrou na minha cabeça, será que essa galera quer ser ajudada? Porque quando você só conhece a carnalidade, não é alienada porque você escolheu ser alienada. Você é alienada porque você nasceu naquele fluxo. Tem opção. Mas eu discuti com a minha tia, que ela comentou sobre a Coreia. A gente agora não vai saber se é aquela que é um regime super fechado, não é permitido rede social, não é permitido isso e aquilo. E uma vez eu expliquei pra mim, já falei, meu Deus, mas como permitem isso? Como autorizam? Como pode isso existir? Como é que ninguém sai da bolha, tenta fugir, não sei o que lá? Como é que você vai tentar fugir se você não vê nada de errado? Não é que há título de permissão aquilo seja de fato certo ou errado.
Mas como é que você vai considerar que aquilo é certo ou errado se você só conhece aquilo? No episódio de leitura a gente falou sobre isso. A gente julga, meu Deus, como você não conhece Jenny Joplin? Como é que você não conhece Amy Winehouse? Como é que você não conhece, sei lá, Ed Mota, Tim Maia? Como é que você me diz que você não gosta de Gilberto Gil? Se não foi apresentada essa pessoa, como é que ela vai gostar ou não? Ela nem sabe se ela gosta ou não. Ela nunca nem foi apresentando aquilo. Então são coisas que precisam ser consideradas antes da gente só julgar como certo. Porque como é que a gente vai saber se aquilo é legal ou não? Não conhece. É simples assim. A gente nem sabe o que é isso. Então, é muito difícil quando elas não conhecem o que é. E o Jeff fez isso. O Jeff não. Também. Ele e o pai fizeram isso muito bem feito. Coisa fechada. E não aquele stream. Era que tudo que foi de fora é pecado, errado. Não vejo, não consumo. Então, mesmo que aquelas pessoas tenham acesso, aquelas mulheres tenham acesso, não deixando o celular. Pelo menos no segundo documentário do Falso Profeta, elas tinham o celular. Então, elas tinham acesso. Mas e não era nada proibido ou restrito. Mas era um lance de... Inclusive, quando perguntavam para elas, vocês gostam disso? Como vocês se sentem diante de tal cenário? Aí eu sou uma pessoa mais feliz do mundo, foi escolhida. Eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Eu sou escolhida. E ser escolhida pelo profeta como ser escolhida por Deus. Tem como eu não vou gostar da minha vida? E quando ela foi chamada, ela entrou no fluxo e foi muito fácil entrar, porque ela falou, olha, eu fiquei sabendo das seitas de vocês, e eu acho muito interessante, né? Eu me pratico. Eu também acredito em Deus, eu também pratico um pouco disso e aquilo, e tal, eu acho bacana. Meu marido é cinegrafista, eu acho que eu queria registrar que o mundo precisa saber disso. Quando ela falou isso, falou cara, de uma maneira que gente, ele acreditava que exatamente ele ia querer fazer parte da lista de esposos. Quando eu vi isso, cara, eu ria tanto. Tinha cenas onde ele chamava o casal para gravar eles, e ele pedia cada cena do texto. Teve uma cena que ele falava assim, me grava aqui, aí levava pra ele estudar, saía correndo, com uma daquele de couro branco, saía correndo, pulando de pedra em pedra. Aí o cara falou, bom, deixa eu falar o web dele pra ver até onde ele vai. Nossa, onde você aprendeu a escalar assim? Ele é... Nasci sabendo. Eu tava correndo de pedra em pedra. Gordinho ofegante. Gravar cenas, ele numa pedra, as esposas preferidas ali, né, embaixo, ele superior, elas inferiores, umas coisas que não fazem sentido. E tinha umas coisas que ele fazia, que era tudo, o nome dele era, e fazia umas coisas a pedido. Era muito louco tudo que eles faziam. As coisas que ele pedia, e tudo gravando na hora. E quando ela pediu o depoimento das esposas, era muito louco. Primeiro que ele quase nunca permitia que as esposas falassem só deles. Mas eu não sei por que ele temia tanto. Porque as esposas falavam exatamente o que ele queria. Não estava nem nada, gente. Não tinha o que fizesse. Mas foi furada. Porque, por mais que ele fosse muito mais sutil nos registros, tem uma coisa muito louca que acontecia. Como eu falei, cada pessoa vai ter um gatilho diferente para lidar, né, com a situação. Então, é isso. E ele foi pego, porque para além dos registros, cada um tem o seu gatilho, né, que mexe. E teve uma mulher que começou a rodear ela, sem ninguém, sem motivo na casa dela. E aí, quando ela foi conversar, quase perdeu a oportunidade de conseguir concretizar a denúncia, quem pediu a verdade para tentar ganhar confiança. E a mulher, eu estou temendo pela minha família. O meu marido é um bom marido, mas ele não enxerga, não está enxergando. E os meus filhos estão correndo perigo, porque eu tenho filho homem, talvez seja tirado de mim. E as minhas filhas já estão, elas têm saíram da infância e já estão sendo prometidas para casamento, e ele não se aguenta, não é doente. Então, eu estou aflita. E eu não sei o que eu posso fazer. Foi quando ela falou, bom, era o que eu precisava. Foi começando a estruturar. E foi nisso que eu pensei. Isso é resposta para aquele pensamento que eu tinha como pode elas não reconhecer
cada uma vez que sou daquilo. Quando eu vivi um relacionamento abusivo, o que mais me machucou de alguma maneira foi quando eu ouvia depois, igual você que sempre foi tão feminista, sempre foi tão firme, sempre foi tão autoritária, como é que você se permitiu viver para isso? Eu li literatura, inclusive, sobre essa questão de permissão. Não permitir, eu não sabia o tempo, porque a minha ideia de abuso e violência era uma, do que eu vivia era a outra. E entender isso foi um processo. No processo terapêutico, na época, inclusive, o que mais me fez mal foi porque eu não tinha quem vivia um processo terapêutico. Então, por isso que eu terminei de uma maneira errada e eu entendeu que eu venci depois do que eu tinha acontecido. E o mais louco era que, independente de eu não ter o conhecimento que eu vivia e não entender o que eu vivia, eu entendia. Tem último ano de relacionamento, eu não conseguia pegar a mão. Tem outro tipo de repulsa. E eu não conseguia entender isso. Porque quando eu repulso, eu horror. Meu corpo não quer. O que está acontecendo? Eu entendia. E esse não entender responde muitas coisas. Justifica muitas coisas. E me faz entender muitos nuances que antes não estavam claros. Então isso é muito importante da gente entender. Bom, quanto mais eu falo disso, mais me parece absurdo. Mas o primeiro documentário foi bem comum, né? E esses acontecimentos, essas coisas, fizeram bastante sentido. E no segundo, por conta do tempo que ele acontece, as acessibilidades que surgem, me fizeram questionar mais, mas me fizeram entender por que Gilead foi criado. E por que essas seitas sempre vão ser criadas. Gente, existem seitas nazistas hoje no Brasil. O país mais miscigenado, o mundo é miscigenado, mas o país mais miscigenado que existe. E existe. Tem que sair da galera pensar isso. Faz pensar que nem uma criança. Eu ouvi uma frase essa semana que me fez pensar muito. Toda criança abusada, mal educada, ela tem um pai abusado. Ai, mamãe, talvez seu pai, talvez ela vem de uma estrutura que não tá bacana, mas para ela faz sentido, porque ela é um ser familiar. Então, saber como a gente educa nossos meninos para não serem abusadores, violentos, é tão importante quanto. Eu vi uma entrevista de uma influenciadora que eu gosto muito, que ela entrevista pessoas na rua, e ela entrevistou meninas. E quando ela perguntou o que vocês... Meninos eram crianças, 9, 12, acho que 15 anos talvez, não sei, não tinha muitas meninas mais velhas não. Mas quando ela perguntava o que você acha que os meninos têm que parar de fazer com as meninas? Todas mencionaram a mesma coisa. Para de bater, para de brigar. É porque tem uns meninos que batem brincando e não é legal. Porque tem uns meninos que brigam muito. Ai, meus irmãos brigam muito comigo. Eles falavam sobre violência. Os meninos são ensinados que para ser homem, para serem felizes, eles precisam ser agressivos, violentos com as mulheres. Os homens são educados a odiarem mulheres. As mulheres não são vistas como pessoas legais, são vistas como seres reprodutivos. Eu preciso casar, porque minha mãe já vai morrer, quem vai fazer? Então a gente precisa entender isso. O Oceano, ele jurou que seria admirável, ele jurou que se as pessoas o conhecessem, ele seria idolatrar. E a mulher pegou cada testemunho, teve um foi forte, levou uma das esposas mais novas que ele tinha, e ele expôs pra mulher que ela foi abusada por um amigo dele. Ele falando que foi uma das coisas mais difíceis, porque era uma das esposas dele, mas Deus mandou. E ele forçava a menina a falar: fala como você se sentiu, você não se sentiu bem, você não gostou de ser usada por Deus por isso, por aquilo. E ela, sim, não, com certeza, não. Ela não queria estar passando por aquilo, mas ela foi obrigada. E depois de tudo isso, no fundo, algo incomodava. Mas eles não percebiam. E ela e o marido estavam se contorcendo, pensando: meu Deus, que loucura. E aí eu queria dizer também uma outra coisa que é muito legal. Sobre gatilhos, que cada um tem o seu, para sair da alienação. Das esposas do Simon, tinha uma que era meio que a líder. E era uma das mais jovens. Já era meio de idade, mas era uma... E quando ele foi preso, ela meio que estava comandando. Então ela ajudava a esconder as menores de idade, ajudava a tirar as alianças, né? Parecia que elas eram esposas. Então, elas sabiam que a sociedade ia condenar aquilo, então vamos esconder. Mas elas não pensavam que era condenado porque ele errava. Elas pensavam que era condenado porque eles estão fora, não estão vivendo a vida que Deus quer. Então, por isso que elas vão julgar. Não porque tem alguma coisa de errado. Então, ela ajudava, ela orquestrava, né, e tal. E aí,
Ela se sentiu traída quando descobriu como é que ela foi pega, quem foi que denunciou. Depois ela ligou pra mulher lá e falou, nossa, você foi suja, foi horrível, você nos traiu, e a outra ficou tão mal, ela falou, pô, eu só queria ajudar. E o tempo todo eu fiquei pensando, meu Deus, tanta mulher que vai julgar e não acha que precisa ser ajudada, mas tem mulher, é a que mais precisa de ajuda, eu tinha certeza disso. Bom, enfim, aí aconteceu isso, e aí, por conta dela fazer essa proteção, continuei seguindo as ordens do marido, e em dado momento ela também foi presa, porque como ela estava escondendo menores de idade, ela foi vista como cúmplice, então foi presa. E sem querer botaram ela numa cela do lado do Ceylon. E nisso ele tinha, sei lá, um mês de cadeia, talvez, quem sabe, eu acho que até nem isso, era 2 semanas. E em dado momento ele começa a conversar com ela, e na conversa ele solta. Ai, eu nunca me senti tão sozinho depois de um ano preso. Eu tô tentando buscar a sabedoria do porquê que eu preciso passar por isso, mesmo sendo enviado por Deus. Enfim, falando as atrocidades que ele falava. E aí a fica dela caiu. Vocês entendem que a moça anterior foi o Cid e ela foi a mentira. Porque ela falou, mas você só tá presa há poucas semanas. Você é um mentiroso. Você mentiu o tempo todo. Você não é. Tem projeto. Você tem doente. Que me enganou a vida inteira. E depois disso, ela cai sim. E é muito louco porque ela é muito parecida à moça do documentário. E a moça do documentário estudou psicologia depois que ela superou a alienação que ela vivia. E depois da psicologia, ela decidiu que ela ia ajudar um mapa de meninas. Ela se especializou nesse tema de alienação e etc. E ela se prontificou a tentar ajudar o máximo de mulheres que ela pudesse estudar. Essa menina acabou estudando psicologia também, mas a maioria das esposas, principalmente as mais velhas, tá? A maioria continuou na alienação, até hoje, inclusive. Ainda tá rolando isso, ainda é nada meio atual. As mais jovens, para mais novas, menores de idade, a maioria saiu. E é muito louco, porque ela é muito parecida à moça do documentário. E a conta do documentário estudou botar nessa alienação de conta do seu familiar. Tem muita gente que se entregou e falou assim, eu realmente acreditei que e por isso que eu tentei minha família. Meu filho foi escravizado, minha filha casada com ele. E sei que ele chegou a construir um lugar falando, prometendo que era o paraíso. Então você não precisava nem, porque na Bíblia, né? A promessa é que a vida que a gente precisa almejar é a vida eterna, é a vida do paraíso. E essa vida vem com os monstros da terra. Então, tem religioso, ele precisa não temer a morte. Porque, na verdade, é depois dela que você tem a vida eterna. Então, é a solução de todos os problemas. E ele falou, não, vou dar isso em vida terrena. Criou um lugar e inventou que era esse paraíso. E a galera começou a almejar, não, eu quero estar lá. E lá, gente, lá era muito pior do que qualquer outra coisa. Então, assim, no fundo, a gente sempre sente quando tem alguma coisa errada. Inclusive, esse ano eu me determinei a ouvir mais a intuição, porque as coisas ruins que eu passei desde o ano passado até antes da minha vida, eu sentia em coma. No meu relacionamento, então, foi o que eu falei. Meu corpo falava, eu que não queria dar o. Nas amizades, eu via alguns sinais. Não, coisa na minha cabeça. A pessoa, não é isso não. E eu ia lá e quando era passar da perna, me sentia uma idiota, porque no fundo eu sabia. No fundo, sempre há alguns sinais. Às vezes mais sutis que outros, mas sempre tem sinais. E a gente tenta engolir o choro. Não é isso. Vamos seguir em frente. E é isso. Foca no paraíso. É isso que eu quero. Viver plenamente a vida em Deus, em paz. Tem que até que custo essa paz e para pensar nessa paz. Tipo, qual é essa promessa? Essa promessa é fatídica ou top? Nossa, eu me sinto muito triste. Bom, e é isso. Ali na Santa do Nosso Lar, na Bruma, são as igrejas fundamentalistas dos Estados Unidos, assim que eles chamam, né? As mulheres que crescem sem amor, se alienam no falso relacionamento, e vivem com as suas filhas. Tem essa mãe solo, tem a dádiva, que chama o privilégio de ter aquilo no seio familiar saudável. Eu tive problemas, toda família tem problema, tá tudo certo. Eu cresci meu pai presente, meu pai em casa. Ele sempre foi um pouco machista, sempre, tá melhorando a cada dia.
diante da cultura que ele nasceu, cresceu, viveu, eu digo que eu estou falando sobre ele. Mas já melhorou muito. E muitas coisas por minha causa. O que eu chamava atenção? Tem coisas que ele falava no passado que ele jamais se repetiria. Minha mãe veio me ver esse final de semana e foi muito engraçado. Assim que ela chegou, sempre peço para ela me ligar. Pra saber quanto eu vou variar o Uber. Então, aí precisa pegar bem. E aí ele virou, fez questão de pegar o celular para falar comigo e falou assim, pergunta se ela viu alguma outra suja. Eu falei, agora basta saber se tá bem lavada. Ele fez questão de dizer, olha, eu lavei a louça, eu acho que eu contribuí, eu aspiro a casa. Ele faz mais do que a obrigação dele. Ele fica naquela casa. Ele não quer viver num parceiro. Ele faz a colaboração. Minha mãe não tem tempo pra ficar só fazendo faxina o tempo todo. Nem tem essa energia também, mas é um avanço. Porque ainda tem muito homem que fala que se lavar a louça vai perder a habilidade. A masculinidade. Quem consegue sofrer, ninguém. Uma louça pode quebrar isso. Pelo amor de Deus. E isso tá do nosso lado, gente. E se não tiver um pai presente, eles fundam isso nos relacionamentos abusivos. Tem mulher que apanha e acha que ela merece estar apanhando. Mesmo sabendo que aquilo que o cara falou não é verdade. O cara tá acusando ela de uma coisa que ela sabe que não fez. Ela pensa, e se eu dei a entender? Eu quero que ele permaneça? Se seguir as regras, tá do nosso lado. Não tá lá só no Texas, no interior do Texas, não. Quem tá só esperando você não sair no espaço de fé. Aqui, nosso pastor que a gente confessa, pede ajuda e ele manda orar ao invés de denunciar. Entendeu? Então, quando a gente depende financeiramente dos cônjuges, a gente se submete a coisas absurdas. Quando, por mais que a gente tenha alguma saída, tipo, beleza, eu vou denunciar. Pra onde eu vou? Tenho um filho, pra onde eu vou? Eu vou ter um lugar pra morar ou vou ter que morar na rua? Me submeter a mais violência? Eu sempre temi quando eu vejo uma mulher moradora de rua, porque eu sempre imagino. Imagina as coisas que ela não deve ter passado. Eu sempre penso isso. E é triste. Então, nunca é só denunciar. Nunca. É sempre um peso gigantesco que a gente carrega. E é sempre... É por isso que é tão importante a gente trabalhar em empatia, principalmente. Eu achei. E é isso. Eu confesso que eu achei isso mais difícil. Graças a Deus não foi tão difícil quanto eu imaginei. Mas eu tô muito feliz com o resultado. Eu espero muito que a gente reflita sobre isso, que vocês interajam ou que vocês conversem sobre com amigos e tal. Às vezes, a sua amiga tá passando por uma coisa que você não fez ideia. Às vezes, você pensou que sua mãe viveu a vida inteira no relacionamento mais de rosas. E às vezes ela só tá esperando, porque é um gatilho que precisa, que falta acontecer. O espelho da mente se quebrar e a gente começar a entender as coisas arregando. Uma prima me contou que a avó do marido dela se separou depois de aposentada. Ela já tinha, assim, seus 60 anos. E todo mundo entendeu. Só que aí, quando a minha prima foi conversar, ela falou, ninguém sabe como foi torturante ficar casada com aquele sabe, que não fazia nada. Eu sinto que eu trabalhei a minha vida inteira, fora e dentro de casa. Só tem que não faz. Ela pegou a aposentadoria dela, morar num lugar bem pequenininho, porque ela sozinha não precisa de muito. Tem a aposentadoria dela viajando no mundo com as amigas. Aí a vida, né, cobra. E ela acabou ficando um pouco doente. E a felicidade dela hoje é a neta que minha prima tem uma filha e passa bastante tempo com ela e tal. E ela gosta muito. E aí eu virei. Só que aí, quando a minha prima foi conversar com ela, ela falou: ninguém sabe como foi torturante ficar casada com aquele tem filhos entendidos. Gente, que sentimento egoísta é isso? Eu vou ter filho pra ter alguém que pode me ver isso? Isso é muito egoísta. Eu tenho que querer ter uma filha para oferecer o melhor pra ele. Tentar melhorar um pouco. Minha tia sempre fala que a cada geração a gente melhora um pouco. É pra isso que a gente tem que ter. Não pra pensar no nosso erro, no futuro. Eu acho isso muito egoísta. E eu conversei isso com ela e ela foi muito legal. Pô, mulher casada com filho. E eu achei muito legal que ela não me julgou. Ela só veio e falou. É verdade. E tentou essa história e falou. Eu tenho certeza que se ela tivesse pensado melhor, não teria casado. Ou não teria ficado tanto tempo no casamento. Eu acho que o errado não é casar. O errado é você não sair no cargo. Então, ela fala que perdeu. Mas ela também fala que aproveitou quanto ela pôde. Quando ela viu que dava pra sair, saiu. Então, gente, não julgue uma pessoa alheia. É importante a gente ter essa ideia. Porque tem gente que primeiro julga. Como se a pessoa vivesse a vontade. A empatia é tão importante nessas horas justamente por isso. Pra você entender que o que você vive
É um cenário muito particular seu. Tem uma coisa que tá bem na moda, que a galera tá falando agora. As experiências tem um pouco de exclusividade única. É sua. Não é porque você viveu aquilo que todo mundo vai. Né? Eu tava comentando que eu vou pro evento no Rio, eu tava muito medo da violência de lá. E aí eu tenho alguns amigos que moram lá, inclusive assim, meu carioca. E tava meio, não, calma, não, como assim e tal. E eu faço sempre muito bem em São Paulo, né? E eu sei que aqui não seja violento, mas dá pra viver tranquilamente se você não der bobeira. E não é que eu esteja acusando que quem é assaltado dá bobeira. Não, não é sobre isso. Até porque a galera tá assim, tem outros canais que tem gente pra fazer as coisas. Mas é sobre, dá pra você viver tranquilamente. E aí uma amiga comigo, a experiência não é única. Eu irmão mesmo. Mas eu tenho uma ideia muito mais tranquila do Rio. Não sei se é por conta das praias, do clima. Mas eu tenho uma outra ideia. Assim como eu conheço uma menina de Maceió, e ela só tá elogios para São Paulo. E a hora que ela veio pronta pro preconceito, porque ela ouvia estereótipos horrorosos sobre a cidade. E ela tá se surpreendendo positivamente. Então, assim como cada experiência não é única, não é porque você julga certo e errado e você não está alienado sobre alguma coisa específica que você não vai. Cara, as religiões são para os alienos. Tem católica, tá? Comigo. Eu sei do que eu tô falando. Tem muita igreja, muito movimento jovem, e eu sei como funciona. Eu sei como é na raiz do problema. Inclusive, a maioria das meninas que saem do movimento jovem porque sofreram muito de abuso externamente. Aí a maioria nem denuncia. Só sai. Galera não vai tirar o abuso original. Eu tentei, Aí ela, olha, ia acontecer exatamente o que eu disse. Falei, cara, mas quando eu sair, vai sair também, não se interessa, não sei o que lá. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito interessante vocês prestem de cabeça. Pode me chamar, não só aqui nos comentários, mas também nos meus canais digitais. Eu sempre deixo aqui na descrição. Então, assim, me chama, vamos trocar ideia. Eu tenho um podcast, gente. Eu só amei o podcast. Inclusive, cuidado, viu? Se tem intimidade, eu mando um áudio de 7 minutos no ar. Tem que ser no direct do Instagram, que aí lá só pode ser vídeos. E aí, mando 2. Visitei. Mentira. Meu recorde de áudio já foi de 5 minutos. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham ficado até aqui comigo. Quero muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto. E é isso. Cheiro da Pri!